Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero de coração te abençoar hoje em Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Santo é o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, que chegue até nós o governo dos nossos corações e seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como é no céu. Abençoe os meus irmãos neste momento, abrace-os, Espírito Santo de Deus, e faça o Senhor sentir a tua presença santa, o teu amor, teu cuidado e proteção, em nome de Jesus. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, bom dia, Di. Obrigada pela presença. Verinha, obrigada. Fernando. Júnior Xavier, bom dia, obrigado pela presença. Ludinha, parabéns, Ludinha. Ludinha fez 10K ontem, correndo. Que orgulho dessa mulher, gente. Parabéns, querida. Oi, Janete, amiga querida, bom dia. Bom dia, Silvia. Micael, bom dia. Bom dia, Juju, minha líder. Linda. Seja bem-vinda. Aqui também temos a Keliane, Marcos Ferreira, Cristiano de Silva, Nilceia, Regina Capelo, bom dia, Ana Rosa, Simone Moura, Cido, Carlos Melo, Ivânia, Duda, bom dia, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Carlos. Abadia, Malvina, bom dia, gente. Jeremias 29, 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Isso mesmo, Janete. Força, força, hein, Ludinha? Tá aí a 1000 por hora. Eu estava lendo hoje alguns artigos, né, algumas coisas para conversar com vocês, e duas histórias me chamaram muita atenção, que é a história de Cornélio, com Pedro, né, aquela relação que eles tiveram, de um entendimento sobre a acessibilidade que qualquer pessoa tem de estar na presença de Deus. A história de Cornélio, vocês podem conferir depois, está em Atos 10. E também me chamou a atenção uma outra história que eu li, foi da Ingrid Betancourt. Eu não sei se é Bittencourt, está escrito Betancourt. Ela era candidata às eleições presidenciais da Colômbia e foi sequestrada e aprisionada pelo comando das Farc, e ficou presa ali durante 7 anos. Então, se você quiser ver a história da Ingrid, ela tem um livro chamado Não Há Silêncio que Não Termine. É um livro que você pode procurar e pode ver a história dela. O que eu achei em comum nessas duas histórias? Cornélio, ele era um centurião romano, ou seja, tinha muitos deuses para ele adorar, tinha muitos deuses para ele venerar, e ele foi ensinado desde criança, foi apresentado a vários deuses, né? E era muito Deus para tudo quanto é coisa, já tinha Deus. Só que no contato que Cornélio começou a ter com o povo judeu, ele que já era alguém bondoso, alguém que gostava de ajudar pessoas, e ele foi apresentado para o Deus dos judeus, e ele começou a orar, a entregar a adoração dele para o Deus dos judeus. Só que ele não era aceito porque ele não era judeu, ele era romano. E o que eu acho mais incrível é que Deus se permitiu ser encontrado por Cornélio. Deus se permitiu ser achado por Cornélio, porque Cornélio o buscou. E Deus usou Pedro. Eu fiquei pensando, por que Pedro, né? Deus podia ter mandado outro discípulo, outro apóstolo, para mostrar toda a verdade ali para Cornélio, mas Deus falou para Cornélio mandar o empregado dele, mandar buscar Pedro.
Porque Pedro, gente, tinha muito defeito. Toda vez que a gente fala em Pedro, você já lembra de uma pessoa enérgica, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que ele negou Jesus 3 vezes. E aí a gente vai colocando que Pedro era nervoso, mas Pedro, ele era, de todos os que seguiam a Jesus, era o que era mais... se arriscava mais. Ele mergulhava no novo, no diferente, ele ouvia a voz e ia. Então, assim, acredito que Pedro foi escolhido para falar com Cornélio, principalmente depois que ele teve o engano de negar Jesus 3 vezes, quando ele mudou o entendimento com ele com relação à vida eterna, a quem realmente Jesus era. Pedro não teria medo de chegar na frente do centurião e mostrar a verdade. A questão de Pedro era só se ele podia, como judeu, se ele podia oferecer Jesus para quem não era judeu. Achava que Jesus tinha vindo apenas para os judeus. E ali em Atos 10, Deus dá um esclarecimento, dá uma visão para Pedro, e Pedro vai, gente, porque Pedro é ousado. Pedro como é que fala? Corajoso. É isso que eu falo, às vezes as pessoas tem medo de ser relacionado com temperamentos muito fortes, quer ser relacionado com um temperamento mais suave, não quer ser comparado. Mas, gente, Deus usa os temperamentos fortes, como sanguíneos e coléricos, para poder mover a mão dele aqui na terra com uma proporção maior. Porque o que o sanguíneo e o colérico alcança de bagunça ou de, como é que fala, de coisas ruins, quando ele é transformado em entendimento por Deus, também as atitudes dele alcançam uma proporção grande de pessoas, para o bem, para as coisas boas de Deus. Então, os temperamentos sanguíneo e colérico são uma bênção no reino de Deus. Os outros também são, fleumático e melancólico também são, cada um tem a sua importância. Então, assim, Pedro foi escolhido por Deus para batizar Cornélio, para mostrar o real evangelho para ele, porque Deus viu o coração de Cornélio, a sinceridade de Cornélio, que Cornélio desejava, ansiava por conhecer mais desse Deus. E Deus olha o coração das pessoas e ele permite ser encontrado. Essa moça, a Ingrid, essa mulher, ela já deve estar com a idade bem avançada, né? Porque em 2002 ela era candidata às eleições presidenciais da Colômbia, agora 2023 já se passaram muitos anos. Essa mulher, ela não conhecia Deus e ela encontrou Deus na selva. Ali, cada dia num lugar diferente, enfrentando chuva, sol, perseguição. Estava num lugar, depois tinha que mudar para outro lugar, passou privações de fome, teve fome, de higiene, enfrentou doenças, e ali no meio daquela tragédia, daquela experiência tão difícil, ela encontrou Deus, ela encontrou a presença de Deus ali naquele lugar. E ela conta no livro que foi através do rádio, ela teve acesso à Bíblia, e aí não tinha Bíblia física lá no cativeiro, e aí um soldado lá deles falaram, faz uma lista do que vocês querem que eu vou trazer. E ela colocou várias coisas na lista, uma das coisas que ela colocou na lista foi a Bíblia, porque no rádio ela já tinha ouvido alguma coisa. Você acha assim, no meio de um caos total, Deus viu a sede do coração daquela mulher, de ter ali a presença dele com ela. E aí ele se revelou para ela ali no meio daquele caos todo. Ele permitiu ser encontrado pela Ingrid. E a partir do momento que ela fez a lista, ela nem esperava que a Bíblia viria. E a Bíblia veio. Eles trouxeram uma Bíblia para ela pequenininha. E aí o que aconteceu? Ao ler, ao mergulhar, conhecendo o Deus que a criou, o entendimento dela foi mudado diante de toda aquela dor. Ela passou a olhar o cativeiro, ela passou a olhar todo aquele caos com uma outra perspectiva, com outro olhar. E depois que ela é resgatada, ela escreve o livro Não há silêncio que não termine.
Então, Deus quer ser achado por você. Então, por que eu tô trazendo essas duas histórias aqui com você? Porque eu senti hoje, olhando para mim, para minha vida. Às vezes, quando eu estou num caos, num lugar muito difícil, cheio de preocupações, cheio de dúvidas, eu não consigo ver saída. O que a gente pede para Deus? Me tira desse lugar. Me tira desse lugar. Daí me veio uma imagem que eu vi esses tempos. O ano passado eu vi essa imagem. Eu falei com vocês aqui dessa imagem. Da ovelha que o pastor vai e tira ela do buraco. Depois ela corre e cai no mesmo buraco. O pastor vai lá, tira ela de lá, passa um pouquinho, ela corre e cai no mesmo buraco. E a Bíblia nos compara como ovelhas e compara Jesus como nosso pastor, como bom pastor. Sabe, às vezes você está numa situação tão dura, tão difícil, você acha que você está sozinho nesse lugar, que Deus não está te vendo, e você tem pedido para Ele sair, para Deus tirar essa dor, para Deus te tirar essa doença, para Deus te tirar desse lugar. Só que Deus quer ser conhecido por você. Deus quer se revelar para você primeiro, porque não adianta Deus tirar você dessa situação se você não aprender dele, não o conhecer, porque você vai de novo se repetir as situações na sua vida. Quantas vezes você fala assim, de novo eu estou numa situação parecida com que eu saí, porque a gente cai nos mesmos laços, a gente cai na mesma direção, porque nós somos ovelhas, e a ovelha é meio burrinha. A gente, quando vê, já caiu, já está no mesmo lugar. Deus quer te dar um novo jeito de olhar as situações. Se você for ver a história da Ingrid, você vai ver que ela não mais se sentiu prisioneira, porque aqui dentro ela foi liberta, o entendimento dela foi mudado. E ela ficou 7 anos no cativeiro. E depois que ela teve um encontro com a verdade que a libertou, ela mudou a perspectiva, mudou o jeito de olhar dos seus algozes, dos seus companheiros, da sua prisão, do seu cativeiro. Porque nada mais aprendia, ela tinha se tornado livre. Então, não é essa doença que está prendendo você. Não é essa situação de impossível que está te segurando. Deus está querendo ser achado por você. Mas eu já conheço a Deus, eu oro, eu busco, A Bíblia diz que Jesus, Ele olha para você e fala assim, olha, vinde a mim. Você está cansado? Você está exausto? Mas quando você vier a mim, eu vou te aliviar, mas você precisa aprender de mim. Nós precisamos aprender mais do Senhor, nós precisamos ter... Você já tem acesso, gente, a Ingrid teve um acesso tão precário da palavra de Deus, e a Bíblia está aqui, ó. Cornélio tinha um acesso tão precário às verdades de Deus, e nós temos aqui acesso à Bíblia, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Porque quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós falarmos com o nosso Deus, mais rápido esse cativeiro vai terminar. Porque você precisa olhar para este lugar que você está com o olhar de quem já é livre em Deus, que você já é livre, independe se você saiu ou não dessa situação. Você já é livre em Deus. Qualquer hora que você sair dessa situação, para você não vai fazer diferença, porque você já é livre. Você consegue olhar para a situação que você está com a perspectiva e o olhar de Deus para essa situação. Deus vê você. Deus conhece a sua dor, Deus conhece sua limitação, sabe que você está exausto, mas se tirar você desse lugar sem você mudar o entendimento de quem Ele é e o que Ele pode fazer em você e através de você, você vai cair de novo neste ciclo de dor. Tem gente que fala assim, se a gente não aprender, a gente vai repetir de novo. Se a gente não aprender com a tribulação, com a angústia, nós vamos ficar repetindo as mesmas dores. É uma falácia popular. Mas, na verdade, você não tem que aprender sobre sua dor, sobre suas lutas, suas mágoas. Você tem que aprender de Deus, aprender de Jesus, saber que o poder dele, ele é manifestado na nossa fraqueza. Deus quer ser achado por você. Você, quanto mais exausto, quanto mais frágil você estiver, mais a possibilidade de você enxergar a mão de Deus e a presença de Deus em você. É a oportunidade que você tem de ver o agir e o poder de Deus
nessa sua fraqueza, nessa sua dor. Sabe, lá em Hebreus 10, 19 e 20 fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Esse aqui está dizendo, quando fala sobre a morte de Jesus, você pode ler lá. Fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Humanamente era impossível ser rasgado, tinha que ser algo sobrenatural, o véu. O véu do templo é que separava o sacerdote do povo. O povo confessava os pecados do sacerdote, o sacerdote entrava nesse templo, que era separado por esse véu, na presença de Deus, para poder entregar, ser o intercessor do povo. E aí diz que esse véu foi rasgado para que eu e você tivéssemos acesso, só que é uma coisa física, o véu realmente foi rasgado. Mas o que esse texto está dizendo, que as pessoas ficam pensando, o véu do templo foi rasgado, é só uma metáfora. Porque, na verdade, quem foi rasgado foi Jesus. O corpo dele foi rasgado, foi dilacerado, para que eu e você tivéssemos acesso. E por que então que você tendo acesso para entrar com ousadia, para pedir o que você quiser, para confessar diante dele o que você quiser, porque você tem acesso, não precisa de intermediário nenhum, você tem acesso, você pode falar no seu carro, no quarto, no banheiro, no seu trabalho, onde você for, você tem acesso à presença, porque o corpo de Jesus foi rasgado para nos dar esse acesso. Então nós precisamos aprender de Jesus. Porque você precisa mudar o jeito que você está olhando essa situação. Você precisa mudar o seu entendimento. Porque quando nós mudamos o nosso entendimento, as respostas para as nossas dores e dúvidas não chegam só para nós. Nós nos tornamos resposta para as dores das pessoas. Meu pastor, ele fala uma coisa que ferve muito no meu coração. Ele diz assim, olha, você é a resposta de Deus para as dores do mundo. Não é que está dizendo que você vai resolver as dores do mundo. Porque quando você busca a presença de Deus, quando você aprende do seu pastor, conhece a voz do seu pastor, você não vai ouvir o que o seu caos está falando para você. Você vai ouvir os direcionamentos que o Espírito Santo, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai dizer, e você vai reconhecer e não vai permanecer nesse lugar, porque você vai mudar o entendimento sobre tudo que está te acontecendo. E você vai ter resposta. A Bíblia aqui está dizendo, vocês me procurarão e vocês vão me encontrar. Quantas vezes você chegou numa situação onde você falou, agora é só Deus. Porque você chegou no limite. Você esperou chegar no limite das suas forças para reconhecer que Deus é que vai resolver. Por isso que o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. Porque enquanto nós não perdemos todas as opções, nós não reconhecemos que Deus é o único que pode. Então não espere perder todas as suas forças. Não espere ficar exausto, sem nenhuma opção. Você entrou numa situação difícil hoje, começou hoje, já vai entrando, mudando o seu entendimento, olhando, quando você busca a presença de Deus e é achado por Ele, e Ele se permite ser achado por você, a primeira coisa que você faz é reconhecer quem é seu verdadeiro inimigo. Não é seu cônjuge, não é seu filho que você não consegue ter não consegue ter uma conversa com ele, porque ele não entende, você não entende ele. Não é o seu chefe, não é o seu carro, não é a sua dívida. Quando você entra, você imediatamente vai buscar a presença do Senhor, vai dizer, vem aqui, Pai. Esses dias eu estava assim tão angustiada que eu não tinha o que dizer, eu dizia assim, vem aqui, Pai. E comecei a chorar, falei, vem aqui, me acudir. Tá difícil, tá doendo. E Deus vem. E o poder dele se manifesta mesmo antes das suas forças e opções todas esgotarem. Então você não é preciso ser levado ao limite da sua dor para ver Deus. Você pode antecipar isso. Você pode ver Deus antes.
Mas infelizmente, quando nós perdemos as opções, você vê Cornélio, não fala que ele foi levado ao limite da dor para conhecer Deus melhor. Ele entendeu quem era Deus e buscava, mesmo sem conhecer. Ele entendia que existia uma força, existia um Deus maior do que todos aqueles que eles conheciam. Não fala que Cornélio teve uma lepra, que Cornélio teve uma doença e precisou de Pedro aparecer ali. Nada. Ele percebeu a presença santa de alguma forma e ele queria mais, mais, mais. E Deus sacia a sede de quem deseja a presença dele. Ninguém fica desejando a presença de Deus e querendo mais de Deus e não é saciado. Porque se ele te socorre quando você vai buscar ele, quando acabou todas as suas opções, imagina quando você vai buscar, quando ainda você tem força para fazer alguma coisa. Só que você fala, eu não quero ir na minha força, eu quero ir na força de Deus. Cornélio não tinha opções esgotadas. Ele simplesmente percebeu que o Deus dos judeus era quem ele precisava na história dele. Já a Ingrid, ela teve todas as suas opções esgotadas e foram 7 anos de cativeiro. Não dá nem para imaginar o sofrimento dessa mulher. Mas todas as opções dela foram esgotadas e ela viu a glória de Deus ser derramada na vida dela quando ela perdeu todas as opções. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, como você está. Mas Deus diz para você, eu serei achado de vós. Se você me buscar com todo o seu coração. Para você fala assim, mas eu já conheço a Deus, já tenho um relacionamento com Ele. Aprofunde, porque você precisa olhar para a sua situação com um entendimento diferente. O entendimento de que a graça de Deus está superabundando. Por mais problemas que os problemas estão aí, você está com eles aqui, a graça de Deus superabunda e o poder dele vai ser derramado onde você estiver mais seco da graça, mais ele vai ser derramado na sua vida. Mas é necessário que você conheça a voz do seu pastor, para você não cair nos mesmos laços. Porque a ovelha que não conhece o pastor, não adianta o pastor ficar tirando ela das situações, ela vai cair sempre na mesma situação. Eu acho que tem na internet esse vídeo, você coloca assim, ovelha caindo no buraco. Você vai ver lá, o pastor tira ela, ela corre e cai no mesmo buraco. Fala, mãe, a ovelha é burra, nós somos assim. Nós precisamos conhecer o nosso pastor para entender que a voz dele nos guia para um nível mais alto, para um lugar onde os problemas não nos aprisionam, porque ele nos torna livre em qualquer lugar que nós estejamos. 2 Coríntios 12, de 9 a 10, fala sobre o que eu estou dizendo, que a graça de Deus, ela é suficiente para nós. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que Deus abençoe o seu dia e que liberte você primeiro no entendimento. Porque Deus quer que você seja libertado no seu entendimento. Porque enquanto seu entendimento não for libertado, você vai repetir os mesmos passos que colocou você nessa situação que você está hoje. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre e se renova todas as manhãs. Em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos aqui, aqueles que estão angustiados, os que perderam a esperança, aqueles que não veem mais nenhuma saída. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor se revele a elas, assim como o Senhor se revelou para Ingrid e para Cornélio. É o mesmo Espírito, o Senhor estava presente com a Ingrid, estava presente em Cornélio, está presente nessa live, é o mesmo poder. Que o Senhor se revele a cada um dos meus irmãos e os tire dessa situação de aprisionamento de entendimento e depois os liberte fisicamente deste lugar em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo ou enfermidades da alma. Seja liberto, seja curado agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.